Fala galera, seja bem-vindo novamente ao ClickStudy. Eu sou Nelson Parra e você sabe disso, a aula é de Biologia Sem Limite. A gente está aqui mais uma vez para bater papo sobre sistema cardiovascular. Vamos lá galera, não sei se acontece com você, mas eu sou louco por viagem. Adoro viajar. A minha próxima viagem vai ser para uma cidade da Bolívia chamada La Paz. Não sei se você conhece. Antes de viajar, sempre eu entro na internet, pego os dados da cidade, os dados do país, para saber o que eu vou encontrar lá. Adoro ver coisa nova. Você quer viajar comigo? Dá uma olhada. La Paz é uma cidade da Bolívia, na verdade é uma capital. É a capital da Bolívia. Cidade linda. São 2.350.000 habitantes e a altitude, pasmem galera, 3.660 metros. 3.660 metros. Isso quer dizer que o ar é rarefeito. Quando a gente fala de 3.660 metros, eu estou trabalhando com uma altitude elevadíssima. O ar é rarefeito. Mas você sabe o que quer dizer isso? Ar rarefeito? Primeira coisa que a gente pensa logo é na dificuldade de respirar. Respirar num ambiente tão alto, bem complicado. Vamos dar uma olhada? Por que nesse ambiente o ar é rarefeito? Como a gente está muito alto, a coluna de ar é muito menor sobre a gente do que a nível do mar. Numa cidade, por exemplo, como o Rio de Janeiro, a coluna de ar é muito maior. Isso quer dizer que a dificuldade de respirar é bem menor. Você deve estar se perguntando, como assim, Nelson, coluna de ar? Quer ver para a gente entender isso bem? Imagine um alpinista. Imagine um alpinista em diversas posições. Vamos dar uma olhada para você entender. Se a gente der uma olhada na figura, a gente vai perceber que o alpinista está em dois momentos diferentes, em duas altitudes diferentes. Será que existe diferença nesses dois pontos? Vamos dar uma olhada. Em elevadas altitudes, a força da gravidade na atmosfera é menos intensa e as moléculas de ar ficam distantes umas das outras. Portanto, quanto mais o alpinista subir, menor a pressão atmosférica sobre ele e mais rarefeito é o ar. Perto da superfície, os gases da atmosfera se deformam com a força da gravidade e se concentram. Quanto mais próximo do nível do mar e do centro da Terra, maior é a pressão atmosférica. Entendeu? Resumindo, a facilidade é muito maior de respirar a nível do mar do que em ambientes de altas altitudes. Vamos dar uma olhada num gráfico para você visualizar melhor. Aqui eu tenho um gráfico mostrando a altitude e a pressão. Temos a cidade de São Paulo, de La Paz e o Everest como pontos de referência. Podemos ver que na cidade de São Paulo a pressão é muito maior do que na cidade de La Paz. Se você quer ir em La Paz como eu, nós temos que pensar que lá tem uma altitude elevadíssima e o ar é rarefeito. A dificuldade de respirar vai ser maior. Será que o nosso corpo consegue reverter isso? Bem, antes disso, vamos aplicar? Dá uma olhada na questãozinha do Enem. A adaptação dos integrantes da Seleção Brasileira de Futebol à altitude de La Paz foi muito comentada por ocasião de um torneio, como pode ser lido no texto abaixo. A seleção brasileira embarca hoje para La Paz, capital da Bolívia, situada a 3.660 metros de altitude, onde disputará o torneio Interamérica. A adaptação deverá ocorrer em um prazo de 10 dias aproximadamente. O organismo humano em altitudes elevadas necessita desse tempo para se adaptar, evitando-se assim risco de um colapso circulatório. Podemos ver que na questão ele chama a atenção dessas elevadas altitudes e promove uma ideia muito interessante. Diz que os jogadores vão para La Paz 10 dias antes do jogo. Vamos dar uma olhada na questão? Vamos continuar? A adaptação da equipe foi necessária principalmente porque a atmosfera de La Paz, quando comparada à cidade brasileira, apresenta, olha a letra A, menor pressão e menor concentração de oxigênio. É isso que acontece? Na cidade de La Paz há menor pressão e menor concentração de oxigênio? Pois, se você falou que sim, perfeito, é isso. O gabarito é a letra A. Agora você deve estar se perguntando, o que tem a ver a ideia de La Paz e a sua vontade de viajar, Nelson, com o nosso sistema cardiovascular? Bem, nós chamamos a atenção em dois momentos para a elevada altitude, a dificuldade de respirar, e na própria questãozinha do Enem, eles chamavam a atenção de um colapso circulatório. Para a gente poder entender isso, vamos dar uma olhada num resuminho da aula anterior? Na aula anterior, nós falamos das hemácias, as células vermelhas do sangue.
E aprendemos que ela tem características importantes. Por exemplo, essas hemácias são discos bicôncavos e anucleados. As hemácias variam de idade, sexo e altitude. Nelson, como assim? A quantidade de hemácias varia no nosso corpo de acordo com a idade, com o sexo e com a altitude, como a gente vem falando de La Paz. Quer ver? Nos homens, nós encontramos mais ou menos 5.200.000 hemácias por milímetro cúbico. Nas mulheres, encontramos 4.700.000 hemácias por milímetro cúbico. A quantidade de hemoglobina, que é aquela proteína presente nas hemácias, é mais ou menos de 34 gramas por 100 ml de célula. Nos homens, 15 gramas por 100 ml de sangue e nas mulheres, 14 gramas por 100 ml de sangue. Agora, você lembra a função da hemácia? Lembra por que ela é importante? A gente precisa saber disso para poder fazer a ligação entre La Paz e o nosso sistema cardiovascular. Vamos para mais uma questão do Enem? A produção de soro antiofídico é feita por meio da extração da peçonha de serpente, que após tratamento é introduzida em um cavalo. Em seguida são feitas sangrias para avaliar a concentração de anticorpos produzido pelo cavalo. Quando essa concentração atinge o valor desejado, é realizada a sangria final para obtenção do soro. As hemácias são devolvidas ao animal por meio de uma técnica denominada plasmaferese, a fim de reduzir os efeitos colaterais provocados pela sangria. A plasmaferese é importante, pois se o animal ficar com uma baixa quantidade de hemácias, poderá apresentar. Se você lembrar da importância das hemácias, você vai ver que o gabarito está fácil. A letra E mostra isso pra gente. A pergunta é, a plasmaferese é importante, pois se o animal ficar com uma baixa quantidade de hemácias, poderá apresentar. Claro, problemas no transporte de oxigênio. Essa é a função da hemácia, transportar gases respiratórios. Agora, como fazer em elevar as altitudes para resolver o problema do transporte de oxigênio? Nós vimos que o ar é rarefeito. A resposta está exatamente na necessidade de fabricação constante da hemácia e a capacidade que o nosso corpo tem de aumentar a produção em situações específicas. Lembre que a hemácia é anucleada e, por ser anucleada, o tempo de vida é muito curto. Há uma necessidade constante de produção de novas hemácias. Esse processo nós chamamos de eritropoiese. Vamos lá de novo? A eritropoiese é, por definição, o processo de formação dos eritrócitos, das hemácias, das células vermelhas. Essa eritropoiese ela acontece de forma diferente, em momentos diferentes. Na verdade, quanto mais novos nós somos, maior a quantidade de hemácias produzidas. Quanto mais velho, menor a quantidade de hemácias. O local de produção também varia. Vamos lá. 14º dia de gestação, por exemplo, os tecidos mesenquimais, os tecidos conjuntivos embrionários, são responsáveis pela eritropoiese, pela formação dos eritrócitos. Entre a 6ª e 8ª semana de gestação, o fígado e posteriormente o baço são responsáveis pela produção. Só a partir do 2º trimestre vai ser a medula óssea encarregada por essa produção. A nossa medula óssea vai ser encarregada pela produção de novas hemácias até o fim da nossa vida. Agora, medula óssea, você lembra? Vamos dar uma olhada onde ela fica? A medula óssea responsável pela produção das hemácias, nós chamamos de medula óssea vermelha. Na verdade, a medula óssea é responsável pela produção das células sanguíneas. Essa medula é formada por um tecido especial, chamado tecido hematopoético, tecido de produção de células sanguíneas, e fica localizada na cavidade medular dos ossos longos. Nós podemos ver no desenho que o osso esponjoso, que é um osso cheio de espaços, apresenta na porção maior do osso longo uma cavidade grande, onde nós temos a medula, o tecido hematopoético de produção de novas células. Essa medula óssea vermelha ela é substituída ao longo do tempo por uma medula óssea amarela, composta de células do tecido adiposo. A medula óssea amarela não tem a capacidade de produção de novas células vermelhas, de novas células do sangue. É a medula óssea vermelha que é responsável por isso. Você pode perguntar, Nelson, mas se ela vai ser substituída pela medula óssea amarela e essa não tem capacidade de produção, como é que a gente fica? Na verdade, nem todos os ossos perdem essa medula óssea vermelha. Nas vértebras, no ilho, no externo, por exemplo, nós mantemos essa medula óssea vermelha. Então, nós mantemos a produção por toda a vida. A medula óssea vermelha apresenta a capacidade de produção de novas células, pois possui células especiais, células específicas para a produção. Essas células são células tronco,
que são divididas em dois grupos, que chamamos de célula-tronco linfóide e célula-tronco mieloide. As células-tronco linfóide dão origem aos linfócitos, células de defesa, glóbulos brancos. As células-tronco mieloide dão origem a fagócitos, que também são células de defesa, a megacariócitos, células que vão dar origem às plaquetas, fragmentos celulares, e aos eritroblastos, células que vão dar origem às nossas hemácias. Agora, para poder produzir novas hemácias, a gente precisa de uma regulação. Essa regulação é feita por duas condições. Primeiro, baixa quantidade de oxigênio disponível. Segundo, um hormôniozinho especial chamado eritropoetina. Vamos ver como é que isso acontece? A perda diária de eritrócitos de células vermelhas é em torno de 10%. Essa perda pode e vai provocar uma diminuição na quantidade de oxigênio disponível. Quando a diminuição do oxigênio nos tecidos acontece, esse processo estimula a liberação do hormônio chamado de eritropoetina. Esse hormônio vai provocar, vai estimular a eritropoiese. O hormônio eritropoetina, ele é produzido a partir da redução de oxigênio, que estimula o rim a produzir. Isso quer dizer que é o rim que é o local de produção do hormônio eritropoetina. Esse hormônio estimula então a medula óssea, que por sua vez produz mais células vermelhas. E produzindo mais células vermelhas, aumenta a distribuição de oxigênio, inibindo a produção do hormônio. É esse hormônio que controla a produção de mais hemácias. É esse hormônio que vai ser produzido em situações de elevadas altitudes, como em La Paz. Obrigado, galera. Mais uma vez, é uma felicidade estar aqui com você no ClickStudy. Lembre, esse é o clique certo. Biologia sem limite.